Oi pessoal, na aula de hoje vamos fazer esse carneirinho, ovelhinha em amigurumi. Olha só que bacana, é um amigurumi já num tamanho bem grandinho e ele ficou assim bem diferente. Eu usei aqui o ponto carneirinho que você encontra se caso tiver dúvidas. Eu já gravei o ponto carneirinho, já faz um bom tempo, alguns anos já, e é um ponto que eu uso bastante para tapete, para finalização de trabalhos, e agora eu achei aqui um bichinho para colocar o pontinho e ficou assim bem bonitinho, bem gracioso. Bem, confira a seguir a lista de materiais e vamos dar início à nossa aula. Vou precisar dos seguintes materiais. Eu vou usar o fio amigurumi nesse tom de marronzinho claro. Essa cor é a 7625, um novelo. Vou usar o fio amigurumi na cor branca, 8001. Vou usar um novelo e meio mais ou menos. Então, 2 novelos para poder garantir o meu trabalho. Eu vou usar também os olhinhos com trava de segurança. Eu usei esse olhinho aqui marrom, na cor, é um fumê, número 13, número 11 também, tranquilo para usar. E eu encontro aqui no Mega Armarinho, já vou falar para vocês da loja, e vem assim nos pacotinhos. Vou usar também a cola de silicone líquida para apoio da cabeça, agulha de crochê número 3, agulha de tapeçaria para costura, marcadores de ponto e o enchimento fibra siliconada para encher o nosso amigurumi. Bem, e todos esses materiais, como eu disse para vocês, vocês encontram na loja Mega Armarinho. Eu vou deixar para vocês aqui em cima no vídeo o link da loja Mega Armarinho para que você conheça a loja, confira as promoções e as novidades que a loja recebe semanalmente. Pessoal, olha só, eu queria dar uma dica para vocês aqui nesse amigurumi, que também vai servir para todos os outros amigurumis que vocês façam em pé, ou seja, ó, ele tem as 4 patinhas e ele vai ficar em pezinho. Então é bem bacana que você deixe essas patinhas bem cheinhas, bem duras e firminhas, porque isso vai garantir que o seu amigurumi fique em pezinho. Olha só como as patinhas estão bem posicionadinhas para cima, então não fica aquela pata mole, solta. Então quando você colocar o seu amigurumi em pezinho, ele para em pé mesmo. Então isso é bem bacana. Então é uma dica que eu venho fazendo, né, testes nos meus amigurumis e tem sido bem válida para mim. Espero que vocês também aproveitem. Eu vou iniciar pela carinha do nosso carneirinho, trabalhando com o amigurumi no tom de marrom claro. Iniciamos fazendo o anelzinho mágico, então eu dou uma rodadinha aqui nos 2 dedos, deixando a parte do fio que eu não vou usar virado para mim. Faço esse círculo, essa rodadinha, e passo aquele fio que nós jogamos para trás aqui da laçada, por dentro dessa laçada. Então, fiquei com um círculo onde eu puxei uma laçada por dentro dele. Agora, trabalho 1, 2 correntinhas, que eu já conto como um ponto baixo, e vou trabalhar aqui até completar 6 pontos baixos. Terminei os 6, puxo o meu anelzinho aqui, fechando, puxo pelo fio, fechando por completo o anelzinho mágico. Agora, eu venho diretamente em cima do primeiro ponto dos 6, lá onde fizemos as 2 correntinhas e contamos com um ponto, eu vou trabalhar 2 pontos baixos. Então, nós não fechamos a carreira. Mas por que não fechar a carreira? Porque assim a gente garante que o nosso amigurumi vai ter um acabamento bem bacana, não tendo sinal de costura. Então, a carreirinha não tem
fim, ela vai ser trabalhada em carreiras circulares, uma após a outra, e assim até o final da peça. Bem, aqui, então, fiz os dois em cima do primeiro ponto, vou no próximo ponto, novamente 2 pontos baixos, próximo, 2 pontos baixos. E assim nós trabalhamos até chegar ao marcador, ou seja, completando 12 pontos baixos, 2 para cada um dos 6 que fizemos na carreira de base. Aqui eu já cheguei lá no primeiro, no último ponto, né, da carreira, e aqui já temos o primeiro dos 12. Então, eu tiro meu marcador e no primeiro ponto da carreira agora, eu também trabalho 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Coloco o meu marcador no primeiro e agora venho. Fiz 2 no primeiro, o próximo, 1 ponto baixo sozinho. Próximo, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, 1 ponto baixo sozinho. Próximo, 2 juntos, próximo sozinho, depois 2 juntos, depois um sozinho, novamente até chegar ao marcador. Finalizei a carreira, terminei com 1 ponto baixo, venho no primeiro ponto dessa próxima carreira e faço 2 baixos juntos no primeiro ponto. Coloco meu marcador no primeiro dos 2 e agora trabalho 1, 2 baixos sozinhos. No terceiro, 2 baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Faço 1, 2 baixos sozinhos. No terceiro, 2 baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Mais uma vez até finalizar a carreira. Mais uma vez, carreira finalizada. Vou deixar aqui e vou fazer os 2 baixos que eu sempre inicio, cada uma das carreiras com 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Aqui nós vamos trabalhar os aumentos por 10 carreiras, então agora eu vou mostrar para vocês como nós vamos trabalhar até chegar à 10ª. Nós temos aqui os 2 baixos juntos no primeiro. Agora, contamos 1, 2, 3 pontos baixos sozinhos. No quarto ponto baixo da carreira de base, nós trabalhamos 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Trabalho mais uma vez, 1, 2, 3, no quarto ponto, 2 baixos juntos. Na próxima carreira, vamos trabalhar 2 baixos juntos no primeiro, e depois eu trabalho 1, 2, 3, 4, 2 baixos juntos. Na próxima, 2 juntos no primeiro, 1, 2, 3, 4, 5 sozinhos. No sexto, 2 baixos juntos. Na próxima, 2 baixos juntos no primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 baixos sozinhos. No sétimo, 2 baixos juntos, ou seja, olha lá, na primeira carreira, 6 pontos baixos, na segunda, 12 pontos baixos, na terceira, começamos os aumentos, onde trabalhamos 2 juntos, 1 sozinho. Na quarta, 2 juntos, 2 sozinhos. Na quinta, 2 juntos, 1, 2, 3 sozinhos. E assim nós vamos aumentando, né? O próprio crochê já deixa pra gente os 2 juntos e um aumento a mais a cada carreira, entre um aumento e outra de cada uma das carreiras. Então, consequentemente, aumentando uma a uma até chegar dessa forma à 10ª carreira, onde eu volto mostrando para vocês em detalhes e dando continuidade. Então, aqui ao final da 10ª carreira, eu coloco o meu marcador e trabalho fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base
até completar 12 carreiras trabalhando, como vocês estão vendo aqui, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, ou seja, não colocamos mais os 2 pontos baixos juntos e nem um ponto da carreira. Então, contando aqui, a partir dessa carreira onde eu coloquei o marcador, na de cima, mais 12 carreiras, para depois voltarmos para fazer a segunda parte, onde nós afinamos um pouco a carinha aqui do nosso carneirinho, da nossa ovelhinha, para até chegar a concluir mesmo a parte de cima da cabecinha. Terminei as carreiras da primeira parte da carinha, a parte que é mais larga. Agora, eu subo o meu marcador e vou trabalhar as carreiras de diminuições. Então, eu venho e trabalho. Pegando no primeiro ponto a laçadinha da frente, no próximo a laçadinha de trás. Fecho os 2 juntos. Agora eu trabalho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. No 7º e 8º, faço uma diminuição. E mais uma vez, 6 pontos baixos, 7º e 8º, faço a diminuição. Eu vou trabalhar dessa forma por 2 carreiras, mantendo os 6 pontos, 7º e 8º, diminuição, porque eu quero uma leve diminuição. Então, ele vai ajustar um pouquinho a carinha, essa vai ser a parte da frente, onde nós vamos ter a boquinha, a parte de cima, onde nós estamos afinando agora os olhos, e depois a gente faz a parte de cima final da cabecinha. Então, eu vou trabalhar dessa forma por 2 carreiras. Então, eu venho percorrendo aqui toda a carreira até o marcador. Depois que eu terminei, eu subo o marcador e faço mais uma carreirinha de diminuições. Então, a cada 6 pontos, eu faço no 7º e 8º, fechando junto o 7º e 8º, fazendo a diminuição. Agora, então, vou fazer essas 2 carreiras e depois eu volto pra gente fazer a parte reta novamente. Finalizei as 2 carreiras, então ele fica assim, um pouco mais estreito, deu uma leve ajustada. Agora, eu trabalho 8 carreiras, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Eu já posso deixar o meu marcador aqui para depois contar as 8 carreiras, onde, após finalizar essas 8, eu vou trabalhar com a cor branca, fazendo a parte de cima da cabecinha. Bem, terminei aqui as 8 carreiras, então já tenho a parte da frente da cabecinha e a parte mais fina onde eu vou colocar os olhos. Agora, eu vou trabalhar a parte de cima da cabeça. Então, eu venho com o amigurumi na cor branca, pegando só na laçada de trás do fio. O primeiro ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Vou fazer novamente. Então, primeiro ponto, um ponto baixíssimo. E depois vou trabalhando, pegando só na laçada de trás do ponto, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, até dar a volta em toda a carreira. Cheguei no último ponto da carreira, venho sobre o ponto baixíssimo que fizemos e já faço o primeiro baixo em cima dele sem fechar a carreira. Aqui, eu vou trabalhar uma carreira fazendo, aqui pegando na laçada de trás do ponto e outra trabalhando normal. Então, essa aqui, eu vou trabalhar normal, pegando as 2 laçadinhas. Na próxima, eu já trabalho pegando só na laçada de trás do ponto. Porque como nós vamos trabalhar o ponto carneirinho, onde fica imitando mesmo a lã do carneiro, eu vou trabalhar uma carreira sim, uma carreira não, porque fica daí a laçadinha onde eu pego para trabalhar as correntinhas do ponto. Então, venho trabalhando dessa forma toda a carreira. Na próxima carreira,
eu pego na laçadinha de trás do ponto e na que eu não pego, eu faço a diminuição. Então, eu vou trabalhar dessa forma aqui até finalizar essa carreira e volto para trabalharmos a próxima. Bem, aqui dá para ver bem certinho essa carreira que ficou aqui com as laçadinhas aparecendo, onde nós vamos pegar depois para trabalhar as correntinhas. Então, fiz a carreira toda, cheguei aqui no marcador. Agora, essa próxima carreira de diminuições. Então, pego a laçada da frente, laçada de trás do ponto seguinte, fecho os dois juntos. Depois, eu faço 1, 2, 3, 4 pontos. No quinto e sexto ponto, faço diminuição. E assim eu trabalho até chegar ao finalzinho da minha carreira, onde depois dessa carreira eu trabalho mais, termino nessa carreira das diminuições e a próxima eu trabalho uma carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, pegando só na laçada de trás do ponto. Então, nós ficaremos com no início as duas em ponto baixo e uma carreira pegando na laçada de trás do ponto, depois uma de diminuição, uma pegando na laçada de trás do ponto sem diminuição, uma de diminuição, uma pegando na laçada de trás do ponto sem diminuição. Então, assim eu vou fazendo junto com vocês, para que vocês também possam acompanhar como vai ficando. Aqui agora ela fecha rapidinho, a gente não tem muitas carreiras trabalhadas na cor branca. Terminei a carreira das diminuições e já fiz uma carreira fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, pegando só na laçada de trás do ponto. Agora eu venho mais uma vez. Carreira das diminuições, laçada da frente, laçada de trás. Agora eu trabalho 1, 2, 3, fiz os 3 baixos, novamente, mais diminuições, fazendo mais uma diminuição. Então, fiz os 3, no quarto e quinto, eu pego os 2 juntos, fazendo mais uma diminuição. 1, 2, 3. No quarto e quinto, mais uma diminuição. E assim eu circulo toda a carreira. Depois dessa carreira, eu faço novamente uma carreira, trabalhando um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Finalizei a carreirinha das diminuições e já fiz uma carreira toda trabalhada em pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. E olha só como já diminuiu a abertura. Agora, o legal aqui é a gente já encher um pouco, colocar um pouco de enchimento, não encher tudo, porque como nós vamos trabalhar aqui ainda fazendo o ponto carneirinho nessa parte branca, então essa parte de cima a gente deixa mais vazia, mas só para facilitar, encher um pouquinho mais, encher aqui, né, até quase essa parte do marrom já por completo, porque aí a gente segura aqui nessa parte, quando a gente vai trabalhar os pontinhos aqui na parte das argolinhas da laçadinha que nós deixamos aqui nas carreiras, se ele fica cheio, fica mais difícil para pegar, então por isso que a gente deixa essa parte de cima ainda mais vazia. Bem, depois que a gente encher aqui, então eu vou pegar lá o meu enchimento, vou colocar, mas nós vamos fazer uma carreira de diminuições aqui agora, pegando laçada da frente, laçada de trás, faço uma diminuição. Depois eu faço 1, 2 baixos, novamente diminuição. Então, como ele já vai fechar bem mais, por isso que eu já coloco o enchimento lá na parte de baixo, assim facilita pra gente. Então, ficando aqui só a partezinha de cima, depois de terminar essa carreira, eu ainda vou deixar um pedacinho de fio aqui, de sobra, para que eu possa terminar de fechar depois, a hora que eu já tiver terminado o ponto carneirinho. Então, tudo isso facilita a confecção mesmo do ponto que a gente vai fazer em relevo aqui. Ele fica mesmo na parte por cima da carreira, então facilita pra gente
pegar e trabalhar, né? Ó, a gente pode ir virando assim, carreira a carreira e trabalhando. Mas quando eu for trabalhar com vocês junto, vocês vão entender um pouco melhor isso que eu estou dizendo. Bem, aqui, antes de começar a trabalhar o ponto carneirinho, para depois fecharmos por completo, colocando o enchimento e finalizando a parte de cima, nós vamos fazer os detalhes da carinha. Então, colocação de olhos, fazer a parte aqui do focinho, boquinha, né? Para depois deixar prontinho. Aqui eu escolhi esse olho marrom, número 13, que já vem com a travinha, então eu vou colocar para que vocês possam ver. Quem não fez ainda a colocação dos olhos com trava, já vê como é feito. Aqui, então, eu vou marcar certinho, contando as carreiras, para que os olhos fiquem alinhados. Aqui vocês estão vendo que eu estou com um pedacinho de fio preto. Eu peguei aqui do meu novelinho Diane preto, para fazer a parte do focinho e boquinha, que é só uma marcação mesmo. Como o ane é mais fininho, eu vou usar o ane duplo, caso você tenha o fio amigurumi preto, mas como é só um pedacinho, a gente pode improvisar, usando, por exemplo, o Duna, o Charme, o ane, como vocês estão vendo aqui. Então, se ele é mais fininho, a gente pode usar duplo, que já dá o mesmo resultado. Aqui, pra gente trabalhar a parte, então, do focinho, eu vou fazer com a própria agulha de crochê. Você também pode usar a agulha de tapeçaria. Eu vou vir marcando aqui, lá do início, ó. Onde eu comecei, eu vou puxar o meu fio aqui pra dentro, por dentro do anelzinho mágico, lá do início da carinha. Olha só. Eu posso deixar o fio ali soltinho por enquanto, depois a gente prende. Então, aqui eu vou ter que subir uma partezinha reta. Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na 8ª carreirinha, eu vou puxar esse fio aqui por dentro. Então, eu passo a minha agulha, marquei ali e puxo o meu fiozinho. Então, eu fiquei com 8 carreiras, subindo aqui um risquinho reto. Vai ficar dessa forma. Agora, eu vou abrir esse risquinho em formato de V. Então, venho aqui e conto. 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas. Então, deu aqui, 5ª carreirinha, depois aqui de onde paramos, né? Onde eu escondi o fiozinho. E pro lado, aqui eu contei 5 pra cima e vou contar aqui pro lado, ó. 1, 2, 3, 4. E venho aqui puxar o meu fio. Então, aqui, às vezes, ele fica lá pro cantinho, eu vejo onde está o fiozinho, que é o mesmo fio que saiu ali na parte de cima, e puxo ele aqui por dentro. Depois que eu puxei, eu volto com ele no mesmo lugar que eu havia parado de subir a partezinha reta. Então, volto com ele ali, ó. Agora, eu conto aqui, ó, deixo ele bem esticadinho. Agora, eu vou contar aqui o mesmo número de carreiras e repetir o mesmo processo. Então, eu puxo o fio aqui, 4 carreiras pro lado, 5 carreiras pra cima. Puxo o fio, volto ali e ele já vai ficar no formatinho de V com essa parte reta até lá embaixo. Bem, aqui eu já marquei dos dois lados e eu vou mostrar como eu remato essa parte que sobrou ali por dentro, ó. Então, eu separo os 2 fios. Caso eu esteja ali trabalhando com um fio mais grosso, que seja fio único, eu arremato fazendo uma laçada, igual eu faço normalmente no meu crochê. Aqui, como eu tenho os 2 fiozinhos, então eu separo os 2 e depois dou 2 nozinhos e só cortar. Então, aqui, ó, ele já ficou certinho, né? A parte boquinha, imitando o focinho ali
da nossa ovelhinha. E agora, o que que eu faço? A mesma coisa, o mesmo processo, arrematando por dentro a outra pontinha. E depois eu vou para a colocação dos olhos. Bem, depois dessa parte, aqui boca e focinho, eu venho para a colocação dos olhos. Eu vou alinhar os olhos bem aqui na direção desse V que ficou, essa abertura aqui. Então, eu venho seguindo aqui a carreira reta. Aqui, ó, seguindo a carreirinha ponto a ponto, um em cima do outro. Ou posso também pegar um fio de outra cor e traçar uma linha reta. Aí, o que eu faço? Depois de traçar essa linha reta, eu vou contar aqui para baixo. 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas. Venho e coloco o meu olhinho. Aqui eu vou passar entre os pontos mesmo, ó. Como ele tem aqui o pininho, então eu procuro o lugar que está mais fácil e passo. Depois que eu passei, eu vou conferir o alinhamento. Então, olha lá. Aqui, está ali, bem no centro do olhinho e bem lá no início do Vzinho. Venho do outro lado e repito o mesmo processo. Alinho, coloco o olhinho. A parte da trava é assim. Passei ali do outro lado. Depois que eu passei, deixa eu puxar esse fiozinho aqui para não ficar atrapalhando a visão. Eu ainda não cortei o fiozinho ali, depois eu corto. Então, venho, estou ali com o pininho. A trava eu coloco da seguinte forma, virada assim para baixo, não para cima, para baixo, para deixar assim bem firme. E vou apertar. Então, aqui ela é bem durinha. A gente aperta bem até que ela passe. Então, aqui já entrou o pininho, ó, e ela já passou por 2 voltinhas. Então, ela está completamente firme. Depois que eu coloquei assim, eu não consigo tirar mais. Por isso que é bom sempre olhar um alinhamento, conferir, principalmente agora aqui nesse segundo, ó, bem certinho, que ele esteja nivelado com o outro, que ele esteja nivelado com a parte lá de baixo que a gente se guiou. Então, dessa forma, você não corre o risco dele ficar desalinhado, que é ruim, porque depois para tirar é meio complicado, você acaba perdendo o olhinho. Então, vou repetir o mesmo aqui no outro e depois já faço o enchimento e volto para fecharmos a cabecinha. Bem, aqui eu já coloquei o enchimento, então eu deixo ele bem durinho. Aqui na parte de cima, eu ainda não coloquei enchimento suficiente, eu ainda tenho espaço. Por quê? Eu quero deixar aqui como sugestão as 2 opções. Essa parte de cima, nós vamos preencher com o ponto carneirinho. Então, eu posso tanto fechar aqui primeiro, ou posso contornar com o ponto carneirinho e depois vir trabalhando os 2 juntos para que não fique tão cheio. Mas é uma questão opcional mesmo. Aqui, então, só vou mostrar como a gente trabalha o ponto carneirinho para que depois a gente continue fechando lá em cima. No ponto carneirinho, eu vou prender em uma das laçadinhas que ficaram quando a gente deixou aqui a laçadinha da carreira e vou prender um ponto baixo. Faço 4 correntes na próxima laçadinha, um ponto baixo. 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Próxima laçadinha, um ponto baixo. 4 correntinhas, próxima laçada, um ponto baixo. Dessa forma, eu vou trabalhar aqui em volta de toda a carreirinha. Quando eu chegar ao final da carreira, eu já pulo para a próxima, onde eu tenho a laçadinha e continuo tudo novamente. E isso em todas as carreiras que eu tenho essa laçadinha em relevo. Depois que eu finalizar, então, toda a base, fechar aqui a parte de cima, ele já vai ficar
Na parte de cima, nós ainda temos que fechar. Então, eu venho ali com o marcador que eu tirei no finalzinho da carreira. E vamos começar a contagem. Então, eu venho agora, faço 1, 2 baixos. No terceiro e quarto, faço a diminuição. 1, 2 baixos. No terceiro e quarto, faço a diminuição. Isso até finalizar a carreira. Bem, aqui, ó, já como ficou bem mais fechadinho. Agora, nessa próxima carreira, eu trabalho uma carreirinha pegando só na laçadinha de trás do ponto, porque senão vai ficar uma partezinha aqui em cima sem o relevo do ponto carneirinho. Então, ainda continuo. Lógico que por a gente já ter colocado o enchimento, ele fica assim um pouquinho mais trabalhoso pra gente fazer esse fechamento, mas no fim acaba ficando tranquilo. A gente vai aqui com todo cuidadinho e consegue trabalhar mesmo com a peça já com enchimento dentro. Então, olha só, já comecei a carreira, venho até chegar aqui na direção do marcador e depois a gente já vem para a carreirinha final de fechamento. Carreirinha finalizada, coloquei um pouquinho mais de enchimento para completar e agora eu faço assim. Venho aqui e a gente vai fechar por completo. Então, eu venho, pego uma laçadinha, todas pela frente agora, 2 e 3. Passo aqui por dentro de todas e depois fecho o ponto baixo. Mais uma vez. 1, 2 e 3. Puxo por dentro de todas, fecho o ponto baixo. E assim eu venho até fechar por completo aqui, depois só puxar o fiozinho e começar a trabalhar aqui, né? Continuar, no caso, trabalhando o ponto carneirinho até chegar à última carreirinha de relevo, onde a gente completa essa parte da cabecinha. Bem, aqui, já acabei de preencher com o ponto carneirinho, cabecinha finalizada. Agora eu vou dar continuidade fazendo as outras partes. E agora eu vou começar a trabalhar a parte do corpinho. Ele vai ser todo trabalhado na cor branca. Então, eu faço o anelzinho mágico, 2 correntinhas e trabalho mais 5 pontos baixos, que eu já conto. Aqui eu já conto as correntinhas iniciais como um ponto, então, tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho meu anelzinho e vamos agora já para a segunda carreira. Bem, aqui nós vamos seguir o mesmo processo de aumentos que nós fizemos na cabecinha. Então, eu venho em cima do primeiro dos 6 e faço 2 baixos juntos. Coloco o marcador no primeiro dos 2, fecho. Agora, eu trabalho 2 baixos juntos. Venho no próximo 2 baixos juntos e assim eu trabalho ponto a ponto. Ao final dessa carreira, teremos 12 pontos baixos, 2 para cada um dos 6. Então, exatamente como fizemos na cabeça. Então, venho, cheguei aqui no primeiro pontinho da carreira, eu já faço os 2 juntos. Vou subir aqui o meu marcador pro primeiro dos 2. Fecho, e agora eu trabalho. Já fiz os 2 juntos no primeiro ponto, agora eu trabalho 1 baixo sozinho. Próximo, 2 baixos juntos no mesmo ponto. Próximo,
um baixo sozinho. E assim eu venho alternando até chegar ao marcador. Segunda carreira finalizada, onde eu fiquei com 12 pontos baixos, 2 para cada um dos 6. Vim aqui no primeiro ponto da carreira e já fiz 2 baixos juntos nesse primeiro ponto. Só que aqui eu tenho uma diferença, eu vou pegar minha carreira só na laçada de trás do ponto. Nós vamos trabalhar até concluir todo o corpinho da nossa ovelha, do nosso carneirinho, fazendo uma carreira normal, pegando normalmente no ponto, e outra carreira pegando só na laçada de trás. Porque a exemplo da cabecinha, essa parte do corpo, eu também vou trabalhar o relevo do ponto carneirinho. Então, venho 2 juntos, próximo, um sozinho, pegando só na laçada de trás do ponto. Próximo, 2 juntos, próximo, um sozinho. Então, vai ficando o relevo. Agora, eu vou trabalhar em volta de toda a carreira. Terminei a carreira e já iniciei a próxima. Como vamos trabalhar uma carreira sim e outra não, pegando na laçada de trás do ponto, então, ó, quando eu cheguei ao final dessa carreira, cheguei aqui ao final, né? E eu já iniciei a próxima fazendo 2 baixos, pegando normalmente na laçada do ponto, então pegando as 2 laçadinhas. Agora, essa carreira eu trabalho 2 juntos, 2 sozinhos. No terceiro ponto da carreira de base, faço 2 juntos. Novamente, 2 sozinhos, no terceiro 2 juntos. 2 sozinhos, no terceiro 2 juntos. Então, essa carreira nós pegamos normalmente. Na próxima, nós vamos pegar só na laçada de trás do ponto. Dessa forma, nós vamos alternando carreira a carreira até completar no total as carreirinhas de aumento, fazendo, ó, aqui a gente já chegando no primeiro pontinho da carreira, onde eu vou pegar na parte de trás, só na laçadinha de trás, ó, faço os 2 juntos na laçada de trás. Agora, eu subo o meu marcador. Então, agora, essa carreira, fiz os 2 juntos, agora 2, 3 sozinhos. No quarto, nós trabalhamos 2 juntos. Venho mais uma vez. 2, 3 sozinhos. No quarto, 2 juntos. Então, a gente já consegue ver assim. Carreira sim, carreira não. Carreira sim, carreira não. Aqui já dá pra ver bem certinho, ó. Ficou essa primeira carreirinha, onde eu tenho as laçadas, e essa que a gente tá trabalhando agora também, ó. Então, a gente já tem 2 carreirinhas com a laçadinha aparecendo. Bem, aqui eu vou trabalhar até completar 12 carreiras com aumento. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, estamos iniciando aqui a 5ª carreira. Trabalho até completar as 12, sempre alternando a quantidade de aumento, seguindo o mesmo processo que nós já fizemos na cabecinha, ou seja, o mesmo que estamos iniciando aqui, que já dá para entender bem essa contagem. E sempre lembrando de uma carreira sim e outra não, pegando na laçada de trás. Então, a gente fica alternando assim para que fique essa parte das laçadinhas em uma carreira sim e outra não, ao longo dessas 12 carreirinhas. Quando eu finalizar as 12, eu volto já para falar a quantidade de carreiras que nós vamos trabalhar na parte do corpinho, que são as carreiras retas, fazendo um baixo para cada ponto da carreira de base. Bem, já trabalhei aqui as carreiras dos aumentos, as 12 carreiras. Lembrando que eu tenho sempre carreira sim, carreira não, carreira pegando por trás os pontinhos para ficar aqui a laçadinha em relevo. Agora, eu vou subir o meu marcador aqui, porque já trabalhei as carreiras com aumento, agora eu vou trabalhar as carreiras retas, fazendo, no total, 18 carreiras. Então, venho ali
Essa carreira eu não trabalhei aqui já no primeiro ponto, já vou trabalhar o pegando por trás. Então, faço os dois juntos, pegando só na laçada de trás do ponto. E agora, daqui pra frente, eu não trabalho mais dois juntos, só um baixo para cada ponto da carreira de base. Então, eu deixo meu marcador aqui, quando eu chegar no marcador, eu sei que eu tenho que trabalhar pegando nas duas laçadinhas do ponto. E assim por diante, carreira sim, carreira não, pegando na laçada de trás do ponto. Como vocês estão vendo aqui, eu não faço mais os dois pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Então, são 18 carreiras retas, trabalhando carreira sim, carreira não, pegando na laçada de trás do ponto. Então, com isso, já vamos formar a base do corpinho. Então, ele vai ficar bem redondinho assim, e depois que eu terminar essa parte das 18 retas, eu já começo a trabalhar as diminuições. Finalizei as 18 carreiras de base, agora eu subo o meu marcador, já vou colocar ele aqui no primeiro das diminuições, então deixo ele aqui um antes. E agora, eu vou começar a diminuir. Então, uma carreira com diminuições, outra sem. Parecido com o que fizemos aqui no início. Uma carreira com aumento, outra sem. No amigurumi, geralmente, a gente aumenta em todas as carreiras e no final diminui em todas as carreiras. Mas como aqui temos esse detalhe de uma carreira sim e outra não, pegando na laçada de trás do ponto, então a gente tem que adequar a receita para que a gente possa ficar com uma carreira sim e outra não de relevo. Então, eu venho o primeiro ponto eu pego na laçada da frente, segundo na laçada de trás. Fecho os dois juntos. Trabalho 1, 2, 3, 4, 5 pontos. No sexto e sétimo, trabalho diminuição. Novamente, 5 pontos, sexto e sétimo, trabalho diminuição. Em volta de toda a carreira. Primeira carreira das diminuições já finalizada, olha como ele já ajusta bem. Agora eu venho, subo o marcador e vou trabalhar aquela carreira que eu não tenho diminuições, onde trabalhamos pegando na laçada de trás do ponto, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, em volta de toda a carreira. Depois, eu vou trabalhar novamente carreira de diminuições. A cada 5 pontos, então, trabalho 5 no sexto e sétimo, faço a diminuição. Depois, faço novamente a carreira, onde trabalhamos um baixo para cada ponto da carreira de base, pegando só na laçada de trás do ponto, igual estamos fazendo aqui. Eu vou trabalhar dessa forma, repetindo a mesma sequência por 3 carreiras. Volto mostrando para vocês o tamanho que está, como ajustou, comparando com a parte da cabeça, tudo certinho. E depois, a gente vai trabalhar até completar assim, ficar mais ou menos com um espacinho pequeno, mas que dê pra gente colocar o enchimento depois. Porque a cabeça, nós não finalizamos por completo de uma vez, só depois de trabalhar o ponto carneirinho. E aqui também, porque o que acontece? Se a gente não tivesse o ponto em relevo em volta, a gente poderia trabalhar até ficar com uma abertura pequena. Como ele não vai unir no pescocinho, nada, são partes diferentes e separadas na hora da montagem, a gente poderia trabalhar até quase o fechamento por completo, encher e já fechar. Aqui não, a gente vai trabalhar até ficar com uma abertura pequena, deixo a sobrinha do novelo até ali dentro mesmo, ou presinha do lado, no próprio marcador, para que possamos terminar depois, no acabamento final, depois do enchimento.
E vou começar a trabalhar o ponto carneirinho, porque eu já até trabalhei com ele cheio, fazendo o ponto carneirinho depois. Só que ele fica com muito volume nas mãos, então fica mais difícil, mais trabalhoso mesmo. Então eu prefiro trabalhar o ponto carneirinho, o relevo que a gente vai fazer aqui por cima, enquanto ele está vazio. E quando eu estiver quase nas carreiras finais do ponto carneirinho, aí sim eu faço o enchimento e só termino aquele pedacinho final aqui para terminar mesmo, para dar o acabamento, fazendo o carneirinho e já deixando fechado por completo, mas isso só nas carreirinhas finais. Então ele fica assim mais fácil da gente confeccionar mesmo. Então eu vou fazer essas 3 carreiras, volto mostrando para vocês e depois vamos dando continuidade, porque logo vamos começar a trabalhar o ponto carneirinho. Bem, aqui eu percorri até completar as 6 camadinhas, as 3 camadas, né? 6 carreiras no total. 1, 2, 3 camadinhas. Então, 6 carreiras, uma pegando na laçada de trás, uma pegando normal. Então, aqui no final eu fiquei com uma abertura já bem menor. Aqui ainda nós vamos fechar por completo, mas eu deixo aqui a sobrinha do novelo aqui dentro, porque nós vamos trabalhar agora fazendo a parte do ponto carneirinho. Então, aqui quando eu pegar aqui, vocês vão entender porque que eu não encho. Então, eu coloco na agulha e eu venho lá onde nós iniciamos, ó. A partir da segunda carreirinha ali, nós já temos as argolinhas. Então, eu venho, prendo um ponto baixo, faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho na próxima laçadinha, um baixo, 4 correntinhas, venho na laçadinha, um baixo. E assim eu vou percorrendo laçadinha a laçadinha até completar toda a base. Aqui, ó, a laçadinha, ela vai pular de uma carreira para outra. Então, eu venho, ó, circulando aqui. E quando eu chego aqui, eu tenho a laçadinha final. Porque depois eu tenho a carreira sem pegar na laçada de trás. Aí, o que eu faço? Pulo lá para a carreira de cima. Prendi um baixo nessa última, faço 4 correntinhas e já pulo para a próxima. Contorno, faço as 4 correntinhas, pulo para a próxima, contorno. E assim, vou contornando até chegar ao final da base. Bem, aqui, já preenchi todo o corpinho com um ponto carneirinho, coloquei um pouco de enchimento, ainda vou colocar mais para ele ficar bem durinho, bem firme. E aqui, eu vou dar a opção do seguinte: eu ainda tenho essa parte para fechar, a parte de trás aqui já está pronta, e aqui eu vou continuar até fechar por completo, e a opção é o seguinte: essa parte eu vou colocar a cabecinha, então eu não preciso necessariamente preencher com um ponto carneirinho até o final. Aqui no meu, por exemplo, eu vou já colocar a cabecinha, depois, então, não vou preencher até o final. Então, aqui no máximo mais uma carreirinha, e essa parte aqui onde eu fecho, eu deixo sem o ponto. Claro, se você quiser fazer também preencher até o final, pode ser. Se não, é só ir agora para o fechamento e depois nós vamos dando continuidade até completar todas as partes e chegar aqui ao final, unindo, emendando, colando, enfim, dando os acabamentos mesmo em todas as partes do carneirinho. E aqui, para fechar por completo, eu vou continuar diminuindo de 5 em 5 pontos. Então, já fiz uma diminuição aqui no final da carreira, onde coloquei o marcador,
E faço agora os 5 pontos baixos, sexto e sétimo, diminuição, até fechar por completo. Agora eu vou fazer a diminuição em todas as carreiras, porque eu vou trabalhar sem fazer o ponto carneirinho. Concluí o fechamento do corpinho, agora eu vou trabalhar a parte das patinhas. Agora eu vou começar a trabalhar as patinhas e orelhinhas. Elas têm o mesmo tamanho, a mesma contagem e o mesmo formato. As patinhas, elas vão ficar em pé, cheinhas, e vão dar o formato mesmo de pata. A orelhinha a gente dobra com a mesma quantidade de pontos, número de carreiras e tudo, e a gente mantém a mesma contagem. Então, a mesma receitinha a gente segue para as orelhas e para as patinhas. Então, o que eu faço? Inicio com um anelzinho mágico e trabalho 2 correntinhas. Agora eu trabalho até completar 6 pontos baixos. Terminei os 6 baixos, venho no primeiro dos 6 e faço 2 pontos baixos juntos no primeiro ponto da carreira. Então, nós não fechamos a carreira, já venho sobre o primeiro dos 6 que fizemos e faço 2 baixos. Sobre o primeiro dos 2, eu coloco o marcador. Agora, começo a trabalhar fazendo 2 baixos juntos em cada um dos 6 em volta de toda a carreira. Então, trabalho 1, volto no mesmo ponto, faço mais 1. Vou no próximo ponto, faço 1, volto naquele mesmo ponto, faço mais 1, ficando com 2, até chegar ao marcador. Cheguei ao final, temos os 12 pontos baixos, 2 em cada um dos 6 da primeira carreira. Agora, eu tiro o meu marcador, faço 2 baixos juntos no primeiro ponto dessa nova carreira. Coloco o marcador no primeiro dos 2 e vamos trabalhar da seguinte forma. Temos 2 baixos juntos no primeiro. No segundo ponto, eu faço só 1. No próximo, eu faço 2. No próximo, 1 sozinho. No próximo, 2 juntos no mesmo ponto. Próximo, 1 sozinho, até completar a carreira. Mais uma vez, finalizei a carreira e agora faço 2 juntos no primeiro ponto dessa nova carreira e subo o marcador no primeiro dos 2. Agora, trabalho 1, 2 baixos. No terceiro, 2 baixos juntos. 1, 2 baixos sozinhos. No terceiro, 2 baixos juntos. Mais uma vez, até finalizar a carreira. Carreira finalizada, agora vamos iniciar a última carreira de aumentos. Então, tirei o meu marcador, faço 2 juntos no primeiro ponto, venho com o marcador no primeiro dos 2. Trabalho agora 1, 2, 3. No quarto ponto, 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto da carreira de base. 1, 2, 3. No quarto, 2 juntos novamente. Então, dessa forma, eu vou trabalhar em volta de toda a carreira. Quando eu finalizar essa carreira, que é a quinta carreira, 1, 2, 3, 4, 5, eu vou fazer 4 carreiras, trabalhando um ponto baixo para cada ponto da carreira de base, sem aumentos e sem diminuições, um ponto baixo para cada. Quando eu terminar as 4, eu volto, pois vamos fazer uma leve redução para depois seguir com toda a base até o final do trabalho.
Aqui eu já terminei as 4 carreiras retas, já subi o marcador e agora eu vou fazer a carreira de ajuste. Então, laçada da frente, próximo ponto, laçada de trás, fiz a primeira diminuição. Trabalho 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos, sexto e sétimo, faço diminuição. Eu vou trabalhar dessa forma, fazendo a diminuição a cada 5 pontos. Depois que eu terminar essa carreira de ajuste, eu trabalho até completar 10 carreiras retas, fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Terminei as 10 carreiras da parte reta da patinha. Agora eu venho com a cor branca, pegando só na laçada de trás do ponto, primeiro ponto, um ponto baixíssimo, e o restante, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Cheguei ao final da primeira carreira, já venho em cima do primeiro ponto, do ponto baixíssimo que fizemos, e faço um ponto baixo. Trabalho novamente um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar aqui 3 carreiras na cor branca. Estamos iniciando a segunda. A terceira carreira, eu trabalho pegando só na laçada de trás do ponto, para que fique a argolinha, onde nós vamos trabalhar uma carreira em ponto carneirinho, para dar aquele acabamento especial na parte da patinha. Finalizei as 3 carreiras, sendo que a última peguei só na laçada de trás do ponto. Fiquei com todas as laçadinhas, agora vou trabalhar a carreira em ponto carneirinho. Então, prendo um baixo, 4 correntes. Próxima laçada, um ponto baixo. Faço 4 correntes, um ponto baixo. Dessa forma, em volta de toda a carreira, arremato o fio e depois eu vou repetir esse mesmo processo nas outras 3 patas. Eu vou trabalhar, então, repetindo o processo até ficar com as 4 prontas. Quando eu terminar as 4, eu já posso colocar o enchimento, lembrando que sempre vamos deixar ao final da terceira carreira, já mais ou menos em torno de uns 30 centímetros para costura. Faço o enchimento e volto com as 4 patinhas já finalizadas. Finalizei aqui todas as patinhas, agora eu posso deixar de lado e eu vou mostrar para vocês como eu fiz a orelhinha. Então, a orelha, a princípio, ela tem aqui o mesmo início da patinha, onde eu faço as 5 carreiras com aumento. E aqui, na orelhinha, a confecção é ainda mais fácil. Eu fiz as 5 carreirinhas iniciais com aumento e da sexta em diante, um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Então, 5 carreiras com aumento e a partir da sexta, eu começo a trabalhar as carreiras fazendo um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. E eu trabalho, depois das 5, por 12 carreirinhas. Então, venho trabalhando uma a uma em carreiras circulares até completar essas 12 carreiras retas. Então, fica aqui com esse formato, parecendo um saquinho. Deixo ali uns 30 centímetros de fio depois para costura. E quando nós formos costurar a orelhinha, nós vamos dobrar e ela fica com aquele formato de orelhinha de ovelha, de carneirinho. Então, vou repetir o mesmo processo na outra orelhinha e volto já fazendo a montagem do nosso amigurumi. Depois de todas as partes já finalizadas, agora nós vamos começar a parte da montagem. Bem, aqui vocês vão ver que eu coloquei um fio de outra cor, depois nós vamos tirar, claro, bem aqui no meinho, na parte, como se fosse a parte central da barriguinha, a parte de baixo da barriguinha, onde nós vamos encaixar as patinhas.
Com a patinha já com enchimento, nós vamos marcar aqui a parte da costura. Então, eu tenho aqui o fiozinho que eu deixei sobrando, vou colocar um pouquinho mais de enchimento, porque o enchimento vai ficar até em cima, não é aquela patinha que eu dobro e costuro. Eu costuro ela abertinha, para que ela encaixe mesmo. Então, eu vou aqui marcar a costura das patinhas, ó, deixando o meu fio bem ao meio. Então, a próxima eu venho com ela aqui, deixo só uma distânciazinha, ó. Então, fica fácil para que a gente alinhe a patinha. Então, olha lá, o ponto carneirinho vai dar o acabamento. E aqui, para costura, eu vou usar a agulha de tapeçaria. Eu acho que facilita bastante assim pra gente. Então, agora eu só vou colocar um pouquinho mais de enchimento nesse daqui, para que ele fique bem cheinho e eu já possa mostrar para vocês como vou fazer a costurinha. Então, ó, deixo ele bem cheinho. E agora a gente já pode começar a costura. Então, eu já venho com a agulhinha e vou marcar aqui o início, ó, sempre me guiando. Eu vou deixar aqui uma carreira do carneirinho pra cima da marcação. E começo a minha costurinha. Aqui, como eu tenho uma carreira do ponto carneirinho, eu venho, abaixo um pouquinho a da patinha, né? E eu consigo ver a carreira. Na parte do corpinho, da barriguinha, nós vamos encaixando entre os pontos carneirinho. Eu pego lá aquela carreira que não tem o carneirinho e venho passando. Lembrando que eu tenho que passar em todos os pontos, manter o formato arredondado da patinha, costurando, fazendo como se a gente estivesse fazendo um círculo imaginário mesmo. No começo aqui dá um pouquinho mais de trabalho, depois que a gente costura aqui uns 4, 5 pontinhos, ela vai ficando mais firme, vai ficando mais fácil. Então, mantendo o formato arredondado, mantendo a marcação inicial, uma carreirinha para cima da marcação, e aqui eu vou manter mais ou menos um dedinho de distância só entre uma patinha e outra. Então, dessa mesma forma, eu faço a costura das 4. Na parte da cabecinha, tem um detalhe bem legal que ajuda a gente a deixar a cabecinha bem posicionada para costura. Então, o que eu costumo fazer? Eu passo aqui um pouquinho de cola e deixo a cabecinha na posição correta, para que depois a gente faça a costura em volta ali da parte da cabecinha, depois da secagem, com ela já posicionada. Então, facilita bastante. Eu venho na parte central, vou passar cola nessa região, posiciono a cabecinha e eu vou deixar secar em um lugar que ela fique nessa mesma posição. Depois que secou, fica muito mais fácil, porque não corre o risco da cabecinha virar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, e a costura ela vai ser feita da mesma forma que eu mostrei na patinha. Nós vamos limitar aqui já a carreirinha, até aqui fica bem legal deixar uma carreirinha de argolinhas ali sem fazer o ponto carneirinho, ó, caso você queira preencher tudo também não tem problema. Mas a minha costura vai ser feita nessa parte aqui. Então, eu venho pegando laçadinha por laçadinha, vou passando nessa marcação que eu deixei e na parte da cabecinha. Então, vou fazer a costura dessas partes e volto para falar da orelhinha. Bem, gente, olha só, eu queria mostrar aqui para vocês mais detalhado como eu vou fazer a costura da carinha e da parte do corpinho. Então, como eu disse para vocês, eu vou passar aqui me guiando pela carreira onde eu deixei aqui a marcação, deixando aquele relevo. Então, eu venho, como eu já passei pela cola, eu venho aqui pontinho a pontinho na base da carinha. Se você quiser, você pode passar aqui em volta para marcar a parte
uma linha de outra cor, fazendo ali uma marcação para que você possa seguir. Mas basicamente passo ali, venho seguindo a carreira, ponto a ponto, tanto na base do corpinho quanto na base da carinha. A gente já tem a firmeza, porque nós já colamos, então a carinha fica bem posicionada. Então aqui é só ir seguindo mesmo em volta da carinha, como eu disse para vocês, aqui vocês também podem colocar uma linha de marcação para que fique mais fácil seguir, mas é basicamente isso mesmo. E olha só, fica uma costura bem bacana que você não vai conseguir ver depois, ó, mesmo costurando aqui sobre o branco ali, pegando nas alcinhas da carreirinha em relevo, eu não consigo ver depois aquele ponto feio, com marcação, que fica aquelas pontinhas aparecendo. Então ele fica uma costura bem bacana, bem bonita. Então eu vou repetir aqui, eu já alinhavei as orelhas que estão aqui atrás e vou voltar mostrando para vocês que o processo é bem parecido com o processo de costura tanto das patinhas quanto aqui da parte da carinha. Dessa forma nós vamos costurar todas as partes do nosso amigurumi. Então não tem muito mistério na costura mesmo. Com a agulha de tapeçaria e fazendo essas marcações, como nós deixamos aqui essa parte da carreirinha em relevo, já ajuda bastante para ficar bem alinhadinho e bem certinho. O fio de outra cor, como vocês vão ver na costura também aí, como nós estamos trabalhando na costura das patinhas, que tem o fio lá marcando para que fique bem certinho, as patinhas alinhadas, vai acontecer o mesmo nessa parte da carinha, porque temos a marcação, e você pode adotar isso como já padrão na confecção dos seus amigurumis, porque ajuda bastante. Bem, pessoal, então eu vou terminar de costurar e volto dando continuidade. Bem, aqui eu já fiz a costura de uma das orelhinhas. Vou mostrar para vocês como eu fiz essa parte. Então, aqui, onde eu venho com a minha agulha de tapeçaria e eu vou costurar entre a parte marrom e a branca, pegando só na parte marrom. Então, eu posiciono aqui, como o meu pescocinho já está costurado, eu vou posicionar aqui bem no início da parte da carinha, bem ali onde eu encostei o carneirinho do corpo com o carneirinho da cabeça. Faço isso depois alinhando para que as duas fiquem na mesma direção. E aqui eu vou passar tanto na orelhinha, igual eu mostrei para vocês lá na costura, então ele fica bem parecido. Então eu passo na orelhinha e passo aqui na carreira da carinha. Então, eu venho na carreira da carinha, que é como se eu tivesse com o fio, e passo nos dois lados da orelhinha. Venho mais pra frente e volto, venho e volto, e eu terei uma costura como vocês estão vendo aqui. A orelhinha, eu dobrei ao meio, então eu tenho que sempre tomar o cuidado de passar em todos os lados da parte aqui da base, ou seja, como nós vamos dobrar ela já é dupla, então ela vai ficar com os 4 lados da carreirinha aparecendo. Então é só passar por ela e passar aqui pela parte da base da carinha, que você costura ela sem problemas. É bem simples essa parte da costura. Eu gosto bastante de usar a agulha de tapeçaria, porque eu acho que facilita bem pra gente. Aqui, já com a minha ovelhinha, com as orelhinhas costuradinhas, pescocinho, toda a parte de arremate, as patinhas costuradinhas, bem alinhadinhas, nós já finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!